Fala galera dos 8 bits, eu sou o Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Na quarta sessão do workshop, a gente começou a trabalhar a movimentação da cobra. Vamos lá ver como foi? Fala galera dos 8 bits. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi a sessão 4 do workshop de desenvolvimento de C e Assembler para MSX. Nessa sessão a gente começou a trabalhar o movimento da cobra. Se você pretende acompanhar o conteúdo do workshop, é importante que você assista os vídeos anteriores também, porque eles vão dar uma base para você entender o que está acontecendo nesse vídeo. Vale lembrar que esse workshop é 100% gratuito, mas se você quiser reconhecer o trabalho, colaborar, eu vou deixar aqui alguns canais que você pode usar para contribuir, tá bom? E por fim, antes de começar o vídeo, desce aqui, já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal para acompanhar todo o workshop. Se eu puder pedir um favor para vocês, visita os vídeos anteriores e dá uns likes neles lá também se vocês ainda não deram. Isso ajuda pra caramba a promover o conteúdo do canal. Beleza? Então vamos ver como foi a sessão 4? Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar com... A gente vai tentar fazer a cabeça da cobra. E a cabeça da cobra se movimentar. A gente vai trabalhar com variáveis, vai trabalhar com decisões, né, com ifs, com cases, né, com valores booleanos. Antes de começar, eu queria saber se alguém não sabe o que é uma variável. Alguém não sabe o que é uma variável? Porque se não souber, eu paro, explico, porque precisa saber. A partir de agora você vai precisar saber o que é uma variável e como controlá-la. Tem alguém aí que fala assim, não, Danilo, não sei, nunca trabalhei, para mim é novidade. Não? Ótimo. Então a gente vai trabalhar com variáveis simples, são variáveis numéricas, a gente vai até trabalhar com uma variável booleana. Né? Booleana, para quem não sabe, não lembra, são as variáveis que trabalham com true ou false. A gente já meio que fez isso, né, quando a gente fez aquele loop infinito, mas a gente socou direto, para não complicar a história naquele momento, a gente socou um while 1, eu não sei se vocês lembram, né? Em algum lugar aqui, deixa eu mostrar aqui onde que a gente fez isso. Aqui, ó, while 1, né? Esse 1 aqui, ele está representando o true, né? Então, enquanto verdade for verdade, tiver o valor de verdade, ele vai ficar aqui. Então, como sempre vai ser verdade, ele fica rodando nesse loop para sempre. Né? E a gente vai trabalhar agora para inserir valores booleanos mesmo ali e trabalhar com variáveis numéricas. Tá? Então, se alguém, na hora que eu estiver falando alguma coisa de variável, alguém ficar com alguma dúvida, me para e faz a pergunta, porque se não entender isso, vai virar uma bola de neve e vai complicar daqui pra frente, tá? Bom, a primeira coisa, a gente vai fazer uma cabeça no jardim aí, a cabeça da cobra. A cabeça da cobra vai ser, acho que um asterisco, tá? Por enquanto, a gente não está preocupado com o desenho. Né? Então, eu vou querer que vocês consigam desenhar aí o asterisco no meio da tela. Então, o objetivo, esse primeiro item aqui, é fazer uma cabeça da cobra aparecer no jardim com uma posição controlada por variáveis. Então, dá um locate alguma coisa, do locate 10,10, print asterisco, já resolveria, mas não é isso que a gente quer. A gente quer colocar a posição controlada por variáveis, tá? Então a gente vai iniciar fazendo uma solução básica para o problema, adotando um estilo de programação próximo ao MSX Basic. A intenção é darmos um passo por vez, para quem vem da linguagem clássica, e irmos pegando o momento progressivamente. Então a gente vai trabalhar com uma movimentação bidimensional, e aí a gente vai implementar o controle da cabeça com duas variáveis. No momento a gente vai fazer com duas variáveis, x e y, para essas dimensões. Tá? No Basic, a gente simplesmente chegava e falava assim, x igual a 10, y igual a 10, por exemplo. Né? Aqui não, aqui a gente tem que declarar a variável antes para você saber que tipo de variável a gente está falando. No Basic, a gente determinava o tipo por um sufixo dela, né? Se fosse, por exemplo, aquele dólar, seria uma variável
string, se fosse uma um ponto de exclamação, eu acho que era uma variável inteira. Não lembro certinho, mas acho que é isso. Ou você até poderia falar define string A. Aí todas as variáveis que começassem com A seriam um string, né? Aqui não, aqui você sempre precisa fazer ponto final, né? Então você precisa declarar a variável para que ele conheça, vira um símbolo, para o compilador fica mais no ambiente mais controlado e para a gente também fica mais controlado, porque a gente, se lá para frente a gente coloca sem querer o nome errado de uma variável, o compilador sabe que não era isso que a gente estava querendo fazer e nos avisa, né? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é fazer a declaração das variáveis x e y dessa forma aqui, no arquivo msx_rom_app.c, logo antes das diretivas include, que estão lá em cima do projeto. Tá? Então, ó, estão vendo minha tela aqui, né? Eu estou aqui no msx_rom_app.c, a gente vai lá em cima, tem os includes, eu vou vir aqui e declarar as variáveis do jeito que está lá. Unsigned char x, y. Pô, mas char não foi o tipo que a gente usou para strings? Foi. Pô, mas aqui você não falou que era numérico? É. E é o mesmo tipo? É. Por quê? Porque char, na verdade, você não está muito preocupado se vai ser uma string ou não. Lá a gente tinha feito antes um array de strings. Na verdade, esse char ele significa um valor de 1 byte. Tá? Então, para a gente, o nosso valor numérico aqui vai ser um valor de 1 byte. Ele vai poder assumir de 0 a 255. E um caractere na string também era um byte de 0 a 255. Então, a gente pode usar, nesses dois contextos aí, o tipo char. Tá? Então, é só imaginar que na memória, o x vai representar, aqui o x vai representar uma posição de memória com 1 byte, com 255 ou 256 valores, né? O y vai representar uma outra posição na memória de 1 byte, com 256 valores. E lá, quando a gente declarou as nossas strings, aqui, ó, que era char também, era um array, era uma sequência de valores de 1 byte, cada caractere desse aqui é 1 byte, que está concatenado aí no array, né? Então, funciona. A única coisa que a gente está falando é que a gente está trabalhando com byte na memória, e se a gente fizer uma operação numérica com byte, ele aceita. Se a gente for interpretar aquele byte como um valor para imprimir na tela, ele imprime na tela e aí vira um caractere. Tá? Então, não precisam se preocupar com isso. Ah, Danilo, por que unsigned? Porque se a gente usar o tipo signed, ele vai ser um byte também, só que ele vai de menos 128 até 127. Se a gente usar unsigned, ele vai de 0 a 255. É o mesmo byte, né? Só que ele interpreta o bit mais significativo daquele byte como um sinal de negativo, né? E aí dá para a gente contar de menos 128 até mais 127, se a nossa aplicação precisar variar entre nesse range, tá? Então, alguma dúvida até agora, não? Sobre a variável, criação da variável? Não? Beleza, então vamos continuar aqui. A próxima coisa que a gente vai fazer a gente vai adicionar na nossa função game, lembra que a gente tinha uma função game que imprimia a tela do jogo? O teu unsigned char lá tá errado, tá? Tá, o que tá? Ah, tá aqui, tá errado, faltou um. Pronto, obrigado. Lembra que a gente tinha uma função game que ele imprimia a tela do jogo e montava aquelas bordas e colocava o placar lá embaixo? Nessa mesma função agora, a gente vai inicializar o valor das variáveis. Tá? Por que é que a gente está usando a inicialização da variável aqui e não, por exemplo, no programa principal? Né? Ou até mesmo aqui.
igual a 10. A gente poderia declarar já colocando um valor. Porque a gente quer que o valor dessas coordenadas eles sejam resetados, né, eles sejam reinicializados para 10 cada vez que o jogo começa. Né? Então se a gente mexe a cobrinha, vai lá e estoura ela num canto lá em cima, bateu a cabeça num canto onde tem uma borda, se a gente não atualizar esse cara mais e começar um novo jogo, a variável vai estar com o valor da borda lá e vai dar errado, né? Ele já vai começar batendo. Então, toda vez que a gente vai começar um jogo, ele limpa a tela, monta a tela de fundo e inicializa todos os valores que o jogo precisa para ele começar bem, né? Então vamos lá na nossa função game que a gente tem aqui, ó. E aqui no meio, então, a gente vai colocar uma seçãozinha, initialize game variables, né? E aqui nessa initialize game variables a gente vai colocar o nosso x igual a 10, y igual a 10 e pronto, né? Então cada vez que ele começar ali, ele inicializa as variáveis. Tudo bem até aqui? Todo mundo fez? Legal. Então logo depois que a gente inicializou as variáveis, onde vai ter a execução aqui, vai ter entre a inicialização da variável e esse put char aqui, que é quando a gente bate, vai ter todo o jogo acontecendo, né? Então, por enquanto, a única coisa que acontece no nosso jogo é a gente imprimir a cabeça da cobra, tá? Então, a gente faz um locate x,y, vai colocar o cursor na posição 10,10 lá, porque a gente inicializou com 10,10, e dá o nosso print asterisco, ponto e vírgula. Tudo bem? Todo mundo fez? Então vamos compilar e executar. Succeeded, não tem erro nenhum, porque vocês me ajudaram a corrigir aquele X lá que eu tinha colocado errado. A ROM já está aqui. Vamos ver se nossa cabeça de cobra aparece lá. Apareceu a nossa cabeça de cobra. Ainda está aquele cursor incomodando, não se preocupe com ele no momento, né? Aí a gente bate, ele imprime o game over, começa de novo, cabeça da cobra. Certo? Todo mundo conseguiu executar e ver o asterisco lá? Garantam para mim que vocês estão vendo e chegaram nesse ponto e conseguiu colocar o asterisco ali na posição 10,10 através das variáveis x e y. Agora façam uma brincadeira aí, alterem os valores x e y, compile e executa. Só para vocês verem que realmente vocês estão no controle da posição da cabeça da cobrinha. Tá? Então eu vou colocar aqui x 30, y, vou colocar 18. Olha lá, veio para outro lugar a cabeça da cobrinha aqui. Eu fiz uma pergunta para vocês, por que é que a gente inicializou os valores aqui dentro da função game, certo? Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Por que é que a gente criou as variáveis lá fora e não dentro da função game? A gente poderia muito bem ter vindo aqui e colocado esse cara dentro da função game. Aí elas só existiriam aqui dentro, não daria para acessar de fora. Elas são variáveis locais e não globais, né? Se a gente vier aqui compilar, ó, ela funciona e o programa vai funcionar igualzinho, né? Funcionou e o programa funciona igualzinho. Agora, qual que é o motivo de eu ter escolhido colocar lá fora? Alguém chuta?
E você vai usar em outros lugares também, em outros módulos? Você está deixando ela global? Não, o pior é que eu não vou. Eu só vou usar dentro da game mesmo. É um outro motivo. Faz sentido. A sua resposta faz sentido. Se eu fosse usar em outras funções, eu iria precisar dela realmente global e tal. Mas não é por isso que eu estou fazendo aqui agora. E é assim, teoricamente seria até uma boa prática de programação eu declarar ela no escopo que eu vou usar ela e tão somente ali, né? Uhum. Mas tem um outro motivo de eu estar declarando fora, que eu só quero... Faz... Para um jogo muito pesado pode fazer diferença. Para um jogo mais leve como o nosso, não faria diferença nenhuma. Mas eu fiz questão de colocar aqui fora para mostrar, para comentar para vocês qual é a... Oi? Para inicializar para a primeira. Você não está inicializando variável no meio da execução. Não, mas eu tô, né? Não, por exemplo, no game lá, você só inicializaria ela na hora que você tenta iniciar seu game, né? Ela estaria, a definição dela estaria dentro daquela área. Isso. Eu não sei como é. Então, eu poderia... o teste que eu acabei de mostrar para vocês aqui era com ela declarada dentro... Eu não estou perguntando onde que eu inicializo agora. Eu estou perguntando onde é que eu declaro. Minha proposta é que a gente declare lá em cima como uma variável global e não como uma variável local. Mas uma boa prática de programação genérica seria declarar local, porque você centraliza, você deixa as suas coisas mais próximas ali, né? Se é uma variável que você não vai precisar usar em outro lugar, e a gente não vai precisar, a gente garante que não tem outras partes do programa que estão fuçando nela, que estão mexendo, que estão destruindo os valores dela, né? Então é uma boa prática, é uma prática de localidade ali, você declarar a variável ali, usar ali, ponto final. Mas não é uma opção que eu estou fazendo agora. Tá? A opção de inicializar ali no game, eu não vou mexer. É ali no game mesmo e precisa ser, porque na hora que começa outro jogo, a gente inicializa de novo. Tá? Mas a minha pergunta é, por que eu declarei ela de forma global e não local? E vocês vão ver que eu vou falar para você declarar em tudo global e não local. E tem um motivo. Alguém chuta? Alguém mais chuta? Otimizar o programa, porque quando você está fazendo ela global, o software vai rodar o comando uma vez só. Quando está local, toda vez ele vai ficar executando o comando. Daí que ele falou, de repente num programa pesado isso pode fazer alguma diferença. É próximo disso. O que acontece? Quando a gente faz ela ser global, ela está declarada e ela existe, ponto final, e não precisa ficar criando nem descriando. Quando você cria ela local, cada vez que a função é executada, a função game é executada, ele vai criar. Onde é que ela vai criar? Vocês sabem onde que cria? Ele cria na pilha. Tá? Então tem uma área de memória chamada pilha, onde as coisas vão entrando sem pilha, as coisas conforme você precisa guardar, e aí desempilha conforme você não precisa mais, né? E a pilha também é usada para guardar endereço de retorno quando você chama subrotinas, né? Chama funções, etc. e tal. Ele grava o endereço que ele estava na rotina anterior para começar a executar, né? Então sim, toda vez que você executa o game, ele precisaria criar a variável na pilha. Mas para o jogo executar, a criação não é um grande problema. Né? Porque você vai querendo ou não, o cara apertou Enter, se você demorar um segundo a mais para atender o cara e começar o jogo, não tem uma diferença tão grande assim também. Porque é uma vez só. Mas tem uma coisa que é diferente. Quando você cria a variável na pilha, os acessos que ele vai fazer... Quando você cria uma variável local, ela tem um endereço. É o endereço 10.000 na memória, por exemplo. E toda vez que ele precisar usar a variável, ele pega lá e fala 10.000, é 10.000, é 10.000. Quando você cria uma variável na pilha, cada hora ela é criada numa área, numa posição diferente, porque a pilha pode estar mais cheia, mais vazia, etc. e tal. Então a variável para início não tem uma posição fixa. Né? Segundo, como não tem a posição fixa, ela tem uma posição relativa ao final da pilha, a parte de cima ou de baixo da pilha, conforme depende de como você entende, né? Você vai empilhando as coisas, então
vamos supor que empilhou, ele criou a variável, criou outra, a pilha está aqui em cima, né? E ele sabe que aquela variável que você está tratando são 5 bytes para baixo do topo da pilha, né? E aí o que acontece? Toda vez que ele for acessar a variável, fazer qualquer conta, buscar o valor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o topo da pilha, o endereço do topo da pilha, buscar o endereço de offset da variável, somar um com o outro, achar o endereço para conseguir usar aquele valor, né? Então, tem o problema da criação da variável, que ela é um pouco mais demorada, mas pelo menos uma vez só cada vez que você inicia o jogo. Mas durante o jogo, conforme você vai atualizando, ele vai mexendo a posição da cobrinha, toda vez que você for atualizar ele vai ter que fazer todas essas contas. E o Z80 é lento para fazer conta, né? Então ele não é... tem poucos registradores, ele não é um processador que consegue fazer tantas coisas assim. E se você simplesmente fala assim, olha, quer saber? Essa variável aqui está na posição 10.000, e toda vez que eu quiser somar um, eu sumo um na posição 10.000, facilita muito o código gerado, ele é um código assembler mais enxuto. Tá? Então, é essa opção. Se você estiver fazendo um programa que não depende tanto de performance e quer deixar as coisas mais organizadas e arrumadas, usa a variável local. Se você está fazendo um programa que você já está no limite, contando o ciclo de CPU ali para conseguir animar todos os seus bichinhos na tela, use variáveis globais, porque você vai dar menos trabalho para criar e gerenciar. Você vai ter que se organizar e tomar conta para não fazer besteira com esses valores, porque eles vão estar disponíveis em qualquer lugar no programa. Mas o acesso vai ser muito mais rápido. Tá? Então é por isso que eu estou propondo que a gente use o unsigned char, a declaração aqui, unsigned char x,y, aqui em cima, que ele cria uma vez variável global, exporta o valor. Esse cara vai ser um símbolo com valor fixo lá em alguma área da memória que ele achou. E não vai ser um cara dinâmico que vai precisar de contas toda vez que você precisar usar ele. Tá? Tipo o basic lá, o def-int AZ, no início do programa. O def ele acelera, mas ele é um motivo diferente, né? Ele acelera porque trabalhar com inteiros é mais rápido do que trabalhar com ponto flutuante. Não é porque ele precisa fazer a conta para achar a variável. Tá? Então, o problema é diferente. No Basic, as variáveis, nenhuma variável vai para a pilha, até onde eu sei. Tá? Todas as variáveis vão ficar numa área reservada para variáveis lá. Nenhuma variável vai ser criada na pilha. Porque você não tem o conceito de variáveis locais. Todas as variáveis no Basic do MSX são globais. Né? Então o problema é outro. O problema é, na hora que, independentemente de onde que ela esteja e como que você faz para achar, todas as contas, na hora que você for somar ela, fazer um mais um em ponto flutuante, demora mais do que um mais um inteiro. Tá? Então o Defint faz isso. Não é o mesmo problema aqui. Tá? Aqui o similar seria a gente escolher, ao usar declarar uma variável de ponto flutuante aqui, ou declarar uma variável inteira no começo do programa. Que, ou seja, minhas duas opções são opções de variáveis globais, mas eu estou trabalhando com um tipo que dá mais trabalho fazer conta, porque ele tem que somar a base, tem que somar a mantiça, etc. e tal, que é como o ponto flutuante funciona. Perfeito. Beleza? Mais alguma dúvida a respeito dessa questão de criação das variáveis? Não? Não? Vamos voltar lá os valores para 10,10 aqui. E vamos para o próximo, então. Movimentando a cabeça. Agora as coisas vão começar a ficar divertidas. Agora vocês vão se sentir programando um jogo de verdade. Passaram 4 sessões para chegar nesse ponto aqui. Né? Então qual que é o objetivo que a gente vai fazer agora? É fazer a cabeça da cobra passear do jardim comandada pelas setas do teclado. Então, para que possamos começar a dinâmica do jogo, necessitamos criar um loop que mantenha a mecânica em execução até que o jogo acabe.
Lembra que eu falei que o jogo ia ficar funcionando nessa área do código aqui? Até ele acabar, aí quando ele acabar ele cai no input char. Então ele precisa ficar aqui quase para sempre, até que o programa acabe, você bate a cobrinha em algum lugar, e aí ele sai fora e vai fazer o ciclo das telas. Certo? Então esse aqui é o lugar do nosso, da execução do nosso programa mesmo. E veja, se você parar para pensar, o locate x, y e o print da cabeça da cobra é uma coisa que a gente vai estar precisando fazer o tempo todo. Então ali vai precisar realmente ter um loop para que o programa fique preso ali até o jogo acabar. Tá? Então, vamos criar a variável booleana EOG. O que é esse EOG? End of Game. Para controle desse loop. No arquivo msx_home.app, logo após onde que a gente vai criar? Logo depois das diretivas include, que é o lugar das nossas variáveis locais para a gente ter acesso rápido a esse cara sempre que a gente precisar. Tá? Então eu vou colocar aqui bool, que é tipo booleano. Esse aqui é o cara que eu falei que ele assume os valores true ou false. Tá? É uma variável que só tem esses dois valores, né? E ela ajuda a gente a determinar estados binários do nosso programa. Tá? Também é um tipo que os comandos, que as expressões booleanas, né, e os comandos de decisão esperam encontrar. Né? Então, você pode falar assim, se x maior que 3, esse x maior que 3 é resolvido numa expressão booleana que dá true ou false. Então, ao invés de ter a comparação, você pode simplesmente ter uma variável booleana lá. Se end of game, por exemplo, né, então ele vai para o fim do jogo. Se não for end of game, ele não vai para o fim do jogo. Tá? Então a gente já criou a variável ali. Já criaram ou não? Em seguida, o que a gente precisa fazer? Mesma coisa que a gente fez com x e y. A gente precisa inicializar toda vez que o nosso jogo começar. Então a gente vem aqui na seção de inicialização das variáveis do jogo e fala fim do jogo igual false. Então, falso porque não é o fim do jogo, né? Isso. Então a gente fala, ó, fim do jogo é falso, até que enquanto não bater a cabeça em algum lugar, a gente precisa manter ele como falso. E aí a gente cria, da mesma forma que a gente veio aqui embaixo e criou um loop infinito aqui, ó, que era sempre true, a gente vai criar um loop quase infinito. No momento ele vai ser infinito, porque a gente não tem nenhuma alteração do EOG aqui, o end of game para falso. A gente cria esse loop aqui para manter o programa sempre fazendo locate x, y e imprimindo a cabecinha da cobra. Obviamente, ele vai entrar aqui também não está alterando x, y, a cabeça vai ficar sendo impressa, sempre no mesmo lugar. Vai gastar o seu VDP ali de tanto escrever a cabeça da cobra. Ali, mas não faz mal, por enquanto a gente está construindo. Tá? Então, o que a gente vem aqui e faz? Enquanto esse ponto de exclamação é not, tá? Em C, em expressões booleanas, esse ponto de exclamação é not. Então, while not end of game, enquanto não for fim do jogo, fica fazendo tudo que tem aqui dentro desse bloco. Quem não entendeu esse bloco aqui? Alguém não entendeu esse bloco? Enquanto não for fim do jogo, fica localizando a posição certa da tela e imprimindo a cabeça da cobra. E ele vai ficar nisso para sempre. Não vai mudar a cabeça da cobra de lugar ainda, porque a gente não está alterando x e y. E ele nunca vai conseguir sair daí, porque também não tem nenhum lugar dentro do loop que altera o EOG ali, a variável EOG. Mas por enquanto é isso mesmo que a gente quer. Desculpa, Oi. Ronaldo falando. Fala, Ronaldo. Minha telinha está muito pequena aqui.
Você está dentro da função game. Esse loop aí é Vê se a função melhorou. game. É o quê? Isso. Vê se melhorou agora. Melhorou? Muito, melhorou bem. Tá jóia. Obrigado. Você entendeu o while? Você entendeu a explicação? Ronaldo? Foi o Ronaldo que falou agora, né? Sim, fui eu, entendi sim. Tá, Obrigado. jóia. Beleza. Tá? Então, todo mundo já conseguiu colocar essas partes do programa aí? Compilem. O que será que vai acontecer? Vai dar erro. Por que deu erro? Por que vocês acham que deu erro? Faltou alguma lib? Porque ele, ó, a mensagem que ele deu aqui, ó, erro de sintaxe, ele começou o erro lá na 14, na linha 14. Se a gente olhar na linha 14, é justamente na declaração da variável. E ele fala assim, olha, erro de sintaxe, declaração ignorada no bool. Ele não está conhecendo o bool. Por quê? Porque o bool, na verdade, ele é implementado com chars, né? E só que ele é implementado com chars num arquivo header da linguagem C, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Adicionar o suporte a variáveis booleanas ao seu programa, adicionando o seguinte include no início do arquivo msx.rom app.c. Include stdbool, ou seja, o standard bool padrão do tipo bool, .h do C. Então eu vou vir aqui e vou colocar esse cara aqui. Danilo, por que aqui tem aspas e esse aqui é com maior e menor? Esse cara aqui ele é padrão do C. Na hora que ele vê que esse cara está entre maior e menor aqui, ele procura em diretórios diferentes na hora da compilação. Alguém sabe direitinho o detalhe dessa lógica, não? Quer compartilhar com o pessoal? Esse caractere indica que está no diretório oficial de headers do C. Então ele vai procurar na base dele. Isso. E a aspa é o diretório que você define. Beleza. Tá aí. Então, o mestre está aí falando certinho o detalhe pra gente. Eu sei todas as coisas pela metade, tá vendo? E aí, no meio da aula, acontecem essas coisas. Então, na hora que a gente coloca aqui, ó, e a gente dá o build, teoricamente ele não vai dar o problema agora, porque ele achou lá o std bool. A declaração de bool, se não me engano, é em cima de char também, tá? Só que como a gente está usando a palavra bool e não a palavra char, ele não sabia o que era o bool. Tá, Danilo, mas tá em azul aí, como que ele não sabia? Não se esqueça, esse é o ambiente do Visual Studio. Né? Quem está compilando é o SDCC, então o SDCC ele não se importa com o que o Visual Studio conhece ou não, qual é que é a ideia do Visual Studio conhece ou não. O VS Code reclamou, tá? Como eu já sabia, já tinha colocado, tá? Beleza. Tá? Na realidade você pode fazer um como é que fala? Esqueci o nome agora. Um typedef. Você não precisaria incluir isso. Você poderia fazer um typedef com enum e definir as variáveis, definir o true e o false. Na mão. Você define e pronto. Sim, mas aqui que a gente vai inventar a roda se ela já existe. Exato. E se você olhar no stdbool lá, você vai ver que ele faz isso também. Né? Então, não tem. Né? O que é esse typedef, pessoal, que ele está falando? No C, é você definindo um novo tipo. Você pode definir novos tipos. Que é exatamente o que o stdbool faz. Né? Então, ele não está buscando uma coisa nova. Não, ele está realmente implementando o tipo bool a partir do tipo char. É tudo bem assim, canônico mesmo. Né? Não é que ele buscou uma coisa completamente nova. Não. Ele só construiu uma estrutura lá em cima de bloquinhos que já existiam. Né? E o typedef ajuda a gente a fazer isso. Se a gente fizer na mão, você fica feliz, porque para ele o bool não é uma coisa diferente. O bool é uma coisa que foi declarada, assim como o nosso x e y foi declarado. Na verdade, o nosso x e y foi declarado como variável
E o bool foi declarado como tipo de variável, mas tudo bem, são declarações novas e a gente pode fazer isso o tempo todo em C. Tá? Você poderia pôr o nome que quisesse, poderia pôr verdadeiro, falso, exato, o que você quisesse. Poderia trocar o inglês para o português, né? Colocar verdadeiro e falso como dentro do typedef, né? No enum do typedef. E boa, muda em vez de bool, põe boolean como nome da variável, ou sei lá, se quer aportuguesar o C, você pode trocar o nome de tudo, na verdade. Sim. E é assim, e se eu colocar um treco diferente de bool, ele não está esperando um bool aqui, se eu colocar um cara diferente de bool, o while vai funcionar? Vai, porque o while não está esperando um bool, ele está esperando um char, e ele sabe interpretar aquele char como true ou false. Né? E na hora que você fizer o typedef e criar o seu meu booleano, né, com o seu nome em português, por exemplo, em russo e qualquer outra coisa, na hora que ele for compilar, ele vai olhar o typedef, vai descobrir que é um char e vai funcionar tudo direitinho. Tá? Então, e aí vocês estão vendo só a ponta do iceberg da flexibilidade que a linguagem C oferece para vocês. É bem diferente no Basic, que é tudo definido, é daquele jeito, é quadradinho. No C você vai construindo coisas e é legal, conforme você vai entendendo e vai aprendendo, é legal como você consegue compor coisas em C. Aí você mistura definição nova de tipo, você começa a usar diretiva de pré-processamento, que você toma decisões em tempo de compilação. Tal. Você consegue construir coisas muito flexíveis e bastante automatizadas assim, para você utilizar em vários projetos, por exemplo. É bem legal. Mas vamos lá. Compilamos, né? E se a gente rodar, vai mudar alguma coisa? Não, a gente fez um monte de coisa e o efeito do seu programa vai ser o mesmo. Ele vai estar um tanto maior, né? Porque ele tem o while ali no meio, ele tem um loop que fica acontecendo o tempo todo, mas o efeito vai ser o mesmo, a não ser o fato de que ele não vai mais cair para o fim do jogo. Tá? Então ficou travado agora. Parabéns, você tem o MSX travado. Indo agora para o nosso outro loop infinito aqui, a gente não precisa mais colocar esse 1, a gente pode substituir ele por true, que ele vai ser substituído por 1 lá pelos typedefs da stdbool. Né? Só que ele fica mais bonitinho agora do que deixar um while 1 aí, que o while true fica mais fácil de ler, mais agradável de ler. Danilo, no meu deu erro aqui. Tá bom. Então. O Jarvis. Vamos lá, Jarvis. Fala pra gente o que está acontecendo. Você quer compartilhar a sua tela ou você quer descrever o problema? Pois é, esse teu problema é bem simples. É só ponto e vírgula faltando. Não é o G igual a false. E o F é minúsculo. O seu false tá maiúsculo. Achou aí, Jarvis? Linha 79. Eu tô mudando aqui, recompilando. Isso. Aí deu certo. Deu certo? É o false maiúsculo e o ponto e vírgula que falta. Isso. E olha, nas linhas 83 e 84 não é um problema, mas é bacana se você der um tab ali, porque fica indentado, né? Fica claro que as linhas locate e print está dentro do while. O compilador não precisa disso, mas tipicamente isso fica mais fácil para nós programadores de entendermos a estrutura. Tá? Então, se eu fosse você, eu daria um tab ali antes do locate e antes do print, que ele fica indentado dessa forma aqui que tem no meu. Ó. Funcionou então, né, Jarvis? Você conseguiu rodar e funcionou direitinho? Tava com o microfone fechado. Funcionou sim, deu certo. Tá legal. Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer agora é fazer a leitura do joystick. Danilo, você não falou que era teclado? É que assim, tem as duas portas de teclado no MSX e as setas são consideradas pelo BASIC. E na implementação da Fusion C também, como joystick 0. Tá? Então a gente vai fazer uma leitura de joystick, o joystick 0, usando a função da Fusion C. E aí a gente vai fazer essa leitura e jogar na variável joy. Tá?
Então eu peço, o que eu vou pedir agora? Para cada um se virar um pouquinho. Descobre qual é a função que faz isso. Como que descobre? Abre lá o MSX Fusion.h, que tem a declaração de todas as funções da Fusion que a gente está importando. E procura lá dentro uma função que faça a leitura do joystick. Achou? Volta para o seu programa aqui, né, e faz a leitura desse valor e joga numa variável joy. Em que lugar que você faz isso? Você faz isso dentro do while, tá? Porque a cobrinha vai andar o tempo todo, você vai estar lendo o joystick o tempo todo, então é dentro desse loop de repetição. Tá? Mas vocês vão ter que lembrar de alguma coisa. Ó, tem uma variável nova, o que tem que fazer com ter uma variável nova? Quando vocês vão ter que descobrir qual é vocês querem usar uma funcionalidade que você ainda não usou, tem que ir atrás, descobrir qual é a funcionalidade, descobrir como que usa. É simples, não é complicado não. Não fiquem assustados. Daniela Jarvis, eu tô tentando, mas eu não sei nem onde tá a biblioteca do Fusion C aqui para procurar. Tá legal, então vamos procurar junto aí. Eu vou abrir aqui, ó, o meu. Eu achei que tava ali no Project Explorer ali, onde tinha... Aqui, não, no Solution. Por favor. No Solution. Tela do Explorer. Isso, eu achei que tava ali. Não, mas ele não tá aí, lembra, a Fusion não faz parte do nosso programa, aqui está só o nosso programa. No final, o nosso programa usa a Fusion, mas ele não está ali. Onde que ele está? Abre o seu Windows Explorer, dentro de Dev a gente tinha Projects, mas se a gente voltar lá, a gente também tinha Libs. Dentro da Libs a gente tem a Fusion C, dentro da Fusion C a gente tem Header. E aqui a gente tem um cara que a gente incluiu aqui, ó. Lembra que a gente colocou esse include MSX Fusion.h? Ele está aqui, ó, MSX Fusion.h. Então é esse cara aqui que você tem que abrir e pesquisar nele e dar uma fuçada nele para ver se você acha qual é a função que te deixa trabalhar com joystick. Resolveu? Conseguiu achar, não? Uma aumentadinha na tela, fazer um favor. Ver o caminho dos diretórios. O caminho dos diretórios. Chegar no header. Eu não consigo dar zoom nesse aqui agora, tá? Não, né? Não, mas Eu assim, vou ó. entrar no Explorer aqui. Você entra no Explorer, acha qual é o diretório que você está trabalhando, seu diretório de trabalho do seu projeto. O dev, né? Depois tem libs. Isso, dev, libs. Fusion C. Fusion C. Depois include? Não, depois header. Ah, não tô achando. Legal. Dentro de header tem msxfusion.h. Aqui é o Dorival. Opa, eu fiz, deu certo. Eu acabei, para fazer um teste, em vez de mostrar o asterisco, eu mostrei o valor do char, que era resgatado pelo joystick, né? Legal. Aí eu vejo que ele muda alguma coisa, mas aparecem os caracteres bem esquisitos. Sim, porque você tá imprimindo... Você não está imprimindo o valor decimal dele. Você está imprimindo o char dele mesmo. Você está usando ele como um caractere ASCII, né? E aí ele dá essa variação. Se você quiser imprimir o valor decimal que retornou da função, você não pode usar aquela minha função print, porque ela não sabe transformar interpretar um valor inteiro como um número. Ele sempre vai interpretar como um ASCII. E aí você tem que usar o printf que a gente estava falando 2 sessões atrás. Entendi. Legal. Pessoal, vou começar a fazer aqui então, tá? Então, como que eu faria aqui? Eu vim aqui na Fusion C, procuraria a Joy. Tem uma
tem constantes definidas ali, não é isso que a gente está procurando. Opa, joystick read. Joystick read, deve ser isso que a gente quer. Vamos dar uma olhadinha aqui para frente, porque ele geralmente tem um comentário aqui. Leia joystick porta joy number. Legal, é isso mesmo que parece ser o que a gente quer. Então, para implementar, eu vou vir aqui, vou copiar essa assinatura da função aqui, vou lá para o meu MSX ROM RAP, no meu game, eu vou vir aqui e vou falar, olha, joy é igual a joystick read, eu quero ler teclado é joystick 0. Né? Só qual está o problema aqui? Joy não existe. Né? Então, só dar uma olhada aqui na Fusion C, qual é o tipo? Ó, ele retorna um tipo unsigned char. Então é esse tipo aqui que eu preciso declarar a minha variável joy. Né? Então eu venho aqui em cima, falo, olha, eu vou ter uma variável. Eu poderia colocar aqui, como é unsigned char, eu poderia colocar ali na frente mesmo, né? Mas como semanticamente é outra coisa separada, eu vou colocar separado. Unsigned char joy. E aí eu declarei a variável. Preciso inicializá-la aqui? Não, eu não preciso, porque eu não vou... A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler ela mesmo, aí eu preencho ela com o valor. Né? Então, e não depende do valor anterior dela. Então, para mim, parece estar ok. Né? Aí eu venho aqui, dou um build e compilou. Certo? Todo mundo chegou aqui? Não? Todo mundo conseguiu compilar? Então aqui está a minha resposta anterior. Não, só um minutinho que eu estou fazendo aqui. Tá um instantinho, por favor. Tá legal. Danilo. Oi. Eu mandei imprimir também no Joy, não no lugar do asterisco ali, né? Porque mais pra baixo eu queria que ele fizesse uma bagunça na tela, colocando por botão. Era para aparecer o quê? Na tela primeiro tá aparecendo um monte de caractere em cana. Então, o que está acontecendo? Na hora que você lê esse joystick, quais são os valores que vão retornar para ele? Se ele tiver não estiver mexendo no joystick, ele retorna o valor 0. Se você imprimir o valor 0, ele vai imprimir o caractere 0, que eu acho que deve ser um caractere nulo. Né? Agora eu não sei, estou pensando aqui com o que... Vamos lá, o retorno do joystick read deve ser de 0 a 8, certo? 0, se não apertou, 1 para cima, 2, para vocês é essa diagonal, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a última na diagonal para cima, para a esquerda. Né? Ele vai retornar esses valores de 0 a 8. Você vai estar imprimindo esses valores de 0 a 8. Aí o que acontece? Vai depender de qual MSX que você está usando e o que ele definiu nessas posições para caractere nessas posições de 0 a 8. Né? E ele vai imprimir isso aí. Né? Se você mudar o MSX da emulação, provavelmente ele vai imprimir outras coisas. Se você colocar um brasileiro, ele não vai imprimir nada de japonês. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Pode somar com 0, com caractere 0. Ele vai mostrar o caractere correto. Ah, sim, porque ele é terminado em nulo, né? Ele mostra vários. Por que ele está mostrando vários? Porque é assim, ó, a sua variável joy está numa posição de memória, certo? E você está mudando essa posição de memória o tempo todo. Engraçado que ele deveria ser mais ou menos
constante. Né? O fato é que... Isso aí é o que é número do GT, ele representa dessa forma? Oi? Números? Oi? Então, o meu ficou assim, dessa forma. Então, vamos lá, o que acontece? Você está me mandando imprimir Joy. Joy, na hora que você manda imprimir, o que ele fala é passar um endereço da posição... Eu não estou pegando o valor, né? É, exato. Só que além disso, aquela função print minha, o que ela fazia? Ela imprime uma string no terminated. Né? Então ele vai ficar imprimindo daquela posição em diante até achar um valor 0. Todo mundo conseguiu fazer? Legal. Então o resultado que eu tinha proposto é esse mesmo. Né? A gente cria a variável unsigned char joy e faz um joystick read no início do nosso bloco while. Tudo bem? Agora vamos conhecer uma estrutura diferente que tem em C, que é o switch e case. O switch case, na verdade, é um jeito um pouquinho mais bonitinho de você fazer um monte de ifs ali dentro. Tá? Então, o que você vai falar? Você fala assim, olha, pega essa expressão, o que é uma expressão? Uma variável, por exemplo, é uma expressão. Né? Então, ele fala assim, chaveia, né? Switch é chavear. Chaveia a sua decisão aí em cima de uma variável qualquer, por exemplo, a joy, né? E se ela for esse valor, executa aí esse bloco de comandos. Se ela for esse valor, executa esse bloco de comandos. Se ela for, e você pode colocar quantos valores você quiser, né? E se não for nenhum deles, ele executa esse bloco default aqui. Tá bom? Então é uma forma de você fazer vários ifs de uma vez usando uma determinada expressão como base das suas comparações. Tá? E olha, se você parar para pensar, é o que a gente quer fazer agora. A gente tem um joy, que é uma variável. A gente quer testar se ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, vamos trabalhar em cima disso. Aqui você tem a sintaxe e a gente vai querer usar ela agora para trabalhar com a variável joy e fazer, dependendo dos valores da joy, atuar nos x e nos y, aliás, na variável x ou na variável y, para a cobrinha andar. Certo? Então, ó, a expressão é avaliada uma vez e comparada com as constantes de cada bloco case na ordem estipulada. Ou seja, se você fizer case constante 1, case, vai substituir essa constante aqui para 74, depois se tiver um outro case 74, ele vai cair no primeiro, na hora que ele achar esse break vai sair do case e não vai executar o segundo. Então ele sempre vai testando nesta ordem. Tá? Se quando houver uma correspondência, né, ele corresponder à expressão com a constante que você tem no case, então o bloco de comandos correspondente é executado. Então esse bloco de comandos aqui vai ser executado. Ao encontrar a cláusula break, a estrutura do switch é finalizada. Ou seja, achou o primeiro break que ele achou, veja que esse break está dentro do case. Tá? Então se essa expressão não for igual a essa constante, ele vai pular o bloco de comandos e pula esse break também e vai para o segundo case. Né? Mas na hora que ele passar por um break, ele cai fora do switch inteiro e vai para a próxima instrução aqui embaixo. Se um bloco case não for finalizado com break, ele vai continuar interpretando os próximos blocos. Né? Eles são executados também até que um break seja encontrado. Então, suponha que você tem aqui a constante, ele dá um match e você não põe o break. Se ele achar um outro case que tenha a mesma constante, que ele consiga dar um match, ele vai executar o bloco também até encontrar o break ou até finalizar. Né?
Se a expressão não corresponder a nenhuma das constantes, o bloco de comandos após a cláusula default é executado. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício. Vamos montar uma estrutura switch case para alterar o valor da variável x em função na verdade, do valor, está errado aqui, em função do valor 3 da variável joy. O que é 3? Lembrem, 1 para cima, 2, 3. 3 é para a direita, tá? Então, se o 3 é para a direita, o que a gente vai fazer? A coordenada x tem que incrementar um valor para a cobrinha andar para a direita. Certo? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Vamos fazer essa implementação aqui, então. Todo mundo faz essa implementação no código. Aqui, entre a leitura, tem que ser depois da leitura, mas antes do locate, né? Porque a gente vai alterar o valor de x. Então, a gente altera o valor de x, logo depois ele vai dar o locate x e a cobrinha, a cabeça vai andar. Tá? Então, vamos lá. Move, snake, switch, joy. Se for 3, faça x++ e depois faça break. Danilo, eu conheço Basic, nunca vi esse x++. Essa é uma estrutura que não existe em Basic, ou não existe no Basic do MSX, não sei se algum Basic maluco não tem. Mas ele significa exatamente aquele x igual a x mais 1. Tá? Então ele incrementa o valor da variável x em uma unidade. Tá bom? Todo mundo fez? Vou compilar aqui, ó. Funcionou. Executa. Se eu apertar para a direita, se eu apertar para cima não é para acontecer nada, para a esquerda não é para acontecer nada, para baixo não é para acontecer nada. Vou apertar para a direita agora, foi para a direita. Tem muita coisa errada ainda, né? Primeiro que ele foi que nem um louco para a direita. Segundo, que ele bateu e não terminou o jogo. Terceiro, que não é assim que o jogo de Snake funciona, né? O jogo de Snake ele não anda quando você aperta. Ele sai andando que nem um louco e você, conforme mexe, com a seta você vira a posição que ela está andando, mas ela continua andando quando você para. Ou seja, ainda não é esse comportamento. Tudo bem. Tudo bem. Pelo menos a gente já está conseguindo fazer algum efeito na tela. A gente já está fazendo ela andar sendo guiada pelo teclado. Ô Danilo. Oi. Eu não entendi por que saiu correndo o asterisco até agora, cara. Tá bom. Então vamos lá. Vamos olhar quem que perguntou? Roosevelt. Ô Roosevelt. Vamos lá, cara. Vamos ver o que o nosso programa faz aqui, ó. O nosso programa, ele lê o joystick, a gente tinha o valor x e o valor y nas variáveis, tudo bem? Então ele estava lá em 10,10, estava paradinho aqui. Aí o programa entrou, era fim do jogo? Não, não era fim do jogo, porque fim do jogo estava como false, né? Então ele lê o joystick, você viu que a leitura funcionou direitinho. Por que a leitura funcionou direitinho? Porque enquanto a gente não estava apertando nada, o asterisco ficou parado. Na hora que a gente apertou para a direita, ele se desembestou que nem um louco para frente, certo? Então, a leitura está ok. Né? O switch também está ok, porque ele foi na hora que a gente testou ele ir para a direita, que é o número 3, ele realmente foi.
E aí o que aconteceu? Quando ele sentiu que o botão para a direita estava apertado, ele fez um x igual a x mais 1. Ou seja, o x que era 10, na primeira vez que ele executou, ele passou a ser 11. Né? E aí, bom, na hora que a gente rodou o programa, ele já estava em x em 10,10 aqui, já tinha impresso pelo menos um asterisco aqui. Ele estava rodando o tempo todo aqui, imprimindo de novo o asterisco no mesmo lugar, porque a gente não estava apertando tecla nenhuma e o x estava parado. Na hora que a gente apertou, o x deixou de ser 10 para ser 11. Quer dizer que só aquela apertadinha ali, ele fez 3.212 leituras. Exato, é rápido, cara, você não está mais em Basic. Então, porra. Bicho, eu ia falar da velocidade agora, né? Aí isso me surpreendeu. Eu solucionei o meu aqui, mas virou Speed Gonzalez aqui. Não, aí isso que me surpreendeu. Por isso que isso eu não imaginava, cara. Então, ó, vamos lá. Ele não imprimiu um monte de asterisco de uma vez. Cada vez que ele imprimiu esse asterisco, ele fez essa volta inteira no código aqui. É por isso que você não pode ser que ele leu tantas vezes. Não, ele leu e ele é rápido. Pensa o seguinte. Querendo ou não... Não teria esse comportamento. Oi? De jeito nenhum. Aqui, esse loop aqui em Assembler, cara, ele, se você olhar o código, ele vai ter o quê? 20 bytes. Imagina ele em 3 milhões de ciclos, 3,59 milhões de ciclos por segundo ali. Quantas vezes ele não lê um byte? Quantas vezes ele não passa por uma sequência de 20 bytes? É rápido, bicho. É rápido. Que eu estranhei, porque em Basic com certeza, ele estava interpretando isso aí, ele demora pra caramba, ele ia imprimir um asterisco. Exato. Não, mas ele é rápido. Né? Entendi. Tanto é que em algum lugar aqui eu acho que eu falo, testa agora o seu programa dando um toque bem rápido no teclado. Ai, vamos ver aqui. Olha lá. Um teclado que assim, eu bati o dedo de raspão só, ele já pegou 6 toques ali. A gente vai resolver isso, tá? Na hora que a gente estiver mexendo com a temporização, a gente vai resolver e aí vai ficar tudo certinho. A gente não vai... Mas agora, no momento, ele está completamente desembestado. Né? A gente não colocou trava nenhuma nele. Então ele está completamente desembestado. Testei bem rápido aqui, é verdade, cara. Beleza? Beleza. Pô, e só lembrando, você está num turbo também, né? Quando você trabalhava em Basic, você trabalhava no Hotbit lá, que não era um turbo. Não, aqui no emulador eu tô no Hotbit. Ah, tá no Hotbit? Bom, então... Beleza, então. Todo mundo conseguiu chegar nessa cobra louca aqui? Alguém não chegou? Só para fazer um comentário, não sei se você chegou a fazer. Eu olhei aqui novamente aquele arquivo, o MSX Fusion. Sim. Você mostrou rapidamente, eu vi. Lá por volta da linha 420 dele, tem os códigos de cada ação. Né? Se você move direita, esquerda, mais informativo. Isso. É isso mesmo, né? É quase isso. Esse aqui é um passo antes de virar código ASCII também, tá? Geralmente quando a gente lê o teclado, a gente recebe código ASCII. Aqui é um passo antes, aqui tá bem mais próximo do hardware, que Não é não. Não é aqui? Onde que é? É 420. 420 tá aqui. Mas vai ver que a minha numeração tá diferente. Eu tô falando lá no arquivo include do MSX Fusion. Então, eu tô aqui, ó. MSXfusion.h, é o que eu tô olhando. 420? 420. Estranho, meu. Não, tudo bem, então, por a função joystick read. Perdão, é 420, o meu aqui tá 420. Ah, não, tá aqui. Tá, desculpa. É que pra mim a 420 ela põe no meio aqui, numa linha em branco, e eu achei que você estava se referindo a de cima, é a de baixo. Então tá bom, tá aqui, ó. Eu não falei direito. Não tem problema nenhum. Então,
Ó, legal, ó, o que ele achou? Que o parâmetro que você passa, se você passar 0, são as teclas de cursor. Se você passar 1, ele é a porta 1 do joystick. E se você passar 2, é a porta do 2 joystick. E olha que legal, se você for ali no seu código, tirar aquele joystick 0 que a gente colocou e colocar joystick 2, ligar isso no seu MSX e colocar o joystick, você já está comandando a cobrinha no controle. Tá? Então é tão simples quanto isso. Tá? E aí olha o que ela retorna. Oi? Só para entender, esse que você falou agora, um joystick port 1 e port 2 já são as portas diretas do joystick, né? Isso. E aquele 0 é uma tecla. Isso, são nas teclas. São nas teclas ali. Tá? Quer ver uma coisa bacaninha? Se você não colocar esse número travado no seu código e botar uma variávelzinha, você escolhe no seu menu. Isso mesmo. O parâmetro que ele passa? Isso é crítico. Se você... Fala aí, beleza. O que o Fábio falou assim, você pode ter um menu, você escolhe qual a porta de joystick você vai usar e usa. Entendeu? Na implementação final desse jogo, o que a gente vai fazer é, sem o menu, a gente lê as 3 e se em qualquer uma das 3 tiver apertado alguma coisa, ele obedece. E aí você não precisa escolher. Aparece, né? Oi? Onde tiver ativo, ele vai encontrar. Isso aí, onde tiver eu pego. Outra coisa bacana que tem ali na Fusion, que eu achei ali, que são as constantes para cada uma das... Né, que é, por exemplo, a up, right, down, left. Cursor 90, né? A linha 90 do arquivo. Isso eu não tinha visto. Essa pra mim é nova. Isso. Na linha 90. Na linha 90 ali, se for na linha 79 também já. Se for na linha 79, por exemplo, tem cursor keys, por exemplo, 0, né? Que daí tu vai ler cursor keys. Muito legal. 1, joystick 2. Muito bom, muito bom. Space bar, joystick button A. Então tu pode passar lá na função, tu passa ela. E aí tu pode ler um pouco mais abaixo ali, ó. Up, right 3 ali, em vez de usar o 3, né? Pra lembrar isso, que nessa idade o cara já não lembra mais nem o seu nome, né? Pois é. Aí, cara, isso eu não tinha percebido, né? Então a gente pode melhorar bem a leitura do nosso programa aqui, colocando aqui, ó. Joystick read, cursor keys, né? E aqui a gente vem aqui, em vez de colocar 3, a gente coloca right. Muito bom, muito legal. Build, rebuild. E aí não fica aquele código C de 1965, sim, né, cara? Pois é. Ficou muito bom, cara. Eu não tinha visto isso aqui, não. Muito bacana ter achado aí. Obrigado por compartilhar seu achado aí. Eu já vou mudar tudo aqui Tem de mudar o meu aqui, vou compilar. Oi? Tem de mudar o meu aqui, vou dar uma isso. Agora, pessoal, seguinte, desafio então. Complementa esse switch para todos os casos aí. Para todas as direções. Aquele bloco de... Vamos copiar todo aquele bloco ali de cima de right, tudo. Lá. Isso, você pega esse cara aqui e copia. Eu estou propondo aqui fazer 4. Se vocês quiserem fazer 8 por enquanto, pode fazer também. Não, faça 4. 2, 3, 4. Eu não fiz as diagonais. E lembrem, essa lógica ela ainda vai mudar um tanto, tá? Por quê? Porque a gente não vai assim, a cobrinha vai estar andando o tempo todo e a gente vai só esterçar ela, tá? Então a lógica de mexer em X e Y ainda vai mudar bastante. Mas por enquanto é o suficiente para a gente progredir. Danilo, o Fusion você tem alguma quantidade de debounce? A gente vai ter que fazer na mão, porque ficar apertando para frente 200 passos é complicado. Você está falando para andar a cobrinha para frente para ela ficar andando o tempo todo?
Não. O debouncing para esse caractere ser tratado só como uma vez. E não até vários pulsos. Entendi. Na hora que a gente trabalhar com temporização, a gente também vai resolver isso. Tá? Na minha implementação, eu simplesmente faço uma coisa que eu fazia em Basic mesmo. Se o cara estiver apertando uma tecla, eu não... Enquanto o cara estiver apertando uma tecla, eu jogo fora e desconsidero, se eu já considerei uma vez. Tá? Mas tem que fazer na mão. Né? E no final vai ter que ser uma combinação disso com a rotina de temporização também, porque vocês vão ver que vai ser complicadinho, entendeu? Porque a gente o humano, a gente vai conseguir temporizar direitinho utilizando o timing do VDP, mas o humano não consegue falar assim, na hora que tiver 60 vezes por segundo lá, eu vou apertar ali a tecla para que naquela hora que estiver lendo eu apertar, né? Então às vezes o cara aperta um pouco antes, um pouco depois, então a gente vai ter que fazer umas coisas, mas vai ser tudo na mão mesmo, cara. Então, a gente vai ter que ter implementar uma lógicazinha ali que fica lendo o teclado mesmo quando, tipo assim, a gente atualiza a cobrinha só quando der a temporização, mas a leitura do teclado a gente pode estar fazendo o tempo todo, porque na hora que a gente não vai estar trabalhando com a cobrinha andando a 60 quadros por segundo o tempo todo, porque senão ela vai começar batendo já, porque é muito rápido também. Apesar da gente limitar a velocidade, ainda fica rápido, né? E na hora que ela estiver movendo, sei lá, uma pecinha por segundo no começo lá, vai ser um pouco mais rápido que isso. O cara pode apertar uma tecla para cima bem rápido entre um ciclo e outro. E se a gente fica parado o tempo todo e só processar na hora que der um segundo, a gente perde o toque do cara também. Que é o problema ao contrário do problema que você está falando. Né? O problema é eu receber muitas entradas na hora que o cara aperta uma tecla. E tem o problema ao contrário do cara de repente tocar muito rápido e quando você está trabalhando com uma cobrinha mais lenta no início do jogo, se você não for esperto, você não capta isso. Então vai ter toda uma lógica por trás disso, mas cara, vamos fazer isso com calma, não vai ser nem agora nem hoje. Tá? Isso a gente vai tratar quando a gente enxergar isso como um problema mesmo e estiver atrapalhando a gente jogar. Tá? Porque agora não dá pra mexer com isso, a gente nem tem a questão de temporização ainda, então só vai complicar. Oi, Danilo. Oi. Talvez a gente vá precisar fazer um controle do valor dessas variáveis x, y, né? Para não ficar menor que 0, maior que, sei lá, 40. Sim, a gente vai fazer, mas a gente tem as bordas da tela, né? A gente vai estar, toda vez que a gente mexer a cobrinha, a gente vai ler para onde que ela está indo. E se ela estiver indo por uma posição que não é grama, a gente explode. Então, na verdade, a gente não vai precisar olhar esse valor de x e y, porque ela explode, a cabeça da bichinha vai explodir antes dele sair da tela, porque a gente tem a borda. Na hora que chegar na borda, a gente detecta e explode ela, fim de jogo. Beleza. Bom, todos conseguiram fazer, não? A minha solução está aqui. Depois vou ter que vir aqui, colocar up, ficar bonitinho agora, né? Right, down, left, compilou. Muito rápido. Será que dá para fazer o come-come agora nessa velocidade, ou Fábio? Olha, a esperança é alta. A competência é baixa, mas a esperança é alta.
Pessoal, todo mundo conseguiu fazer essa cobra louca em todas as direções agora? Ele até trava no mesmo canto ali. Chegou ali. Fica fazendo scroll. Vai muito adiante. Na verdade não. Na verdade, o próximo seria detectar a colisão, mas já deu 11 horas, a gente vai parar. Fica pra próxima. Acho que eu tô na tua barca também. Já que não vai ter colisão hoje, eu mandei um bloquinho aí no chat. Se alguém quiser fazer o controle de limite para não bater nas bordas, não vai ter isso mais pra frente, mas pelo menos a navegação não fica saindo. Ah, legal. Não é, fica um pouquinho mais são, né? Mais controlado. Ali, ó. Olha lá o Dorival, ele colocou aqui, ó. Legal. Ele coloca um if ali para garantir. Ele só soma se tiver antes do 30. Só diminui o x se for maior do que 1. Só diminui o y se for maior que 1. Você podia ter colocado... Fazendo assim ele vai ficar com espaço ainda. Ele não vai conseguir nem encostar, né? Isso. Ele fica no espaço. Para ficar dentro da janela. O meu é um pouquinho diferente do dele, mas é a mesma coisa. Eu postei aí também, tá? Tá. Vocês definiram bordas diferentes aí. Tá legal. Mas é isso aí, cara. Excelente, pessoal. Já tá... E é bom deixar o default lá também, que depois a gente pode querer pôr alguma coisa no default. Ele não vai fazer diferença se não tem nada na compilação. Sim. O Paulo, ele colocou aí para movimentar um toque por vez. Ele lê o joystick, se for de... Olha lá, ó. Ele já colocou lá, ó. Ele criou uma variável que é current key. Gozado, eu tenho exatamente essa variável na implementação final lá. Eu acho que eu chamei ela da mesma coisa, não tenho certeza, mas enfim. Ele cria a variável current key, né, e ele testa para ver se ela já não foi apertada. Se ela foi apertada, quer dizer que ele já andou uma vez, ele não anda de novo. Se ela não foi apertada ainda, se é a primeira vez, ele fala, aí beleza, então ele vai andar. Ele fala, olha, a current key é igual a joy, ou seja, ele guarda uma memória aí que tem uma tecla apertada para o próximo ciclo que ele passar por ali. E aí ele faz o switch, e aí ele colocou um print ali também antes de mexer no x e y. Tá vendo? Para quê? Para apagar o lugar, para não deixar o rastro, para a cabeça ficar um caractere só. Aí, Paulo, o que você poderia... Legal, né? Mas o que você podia fazer é, antes... Tá vendo que o locate x e y e o print espaço, ele é igual sempre? Sim. Você poderia colocar esse cara antes do switch joy. Pois é. Né? Na verdade, eu tinha colocado uma função para fazer isso. Uhum. Mas aí para o pessoal ficar vendo melhor, eu só copiei com lei aí dentro. Beleza. Tá bom, então. Pessoal, em algum momento a gente vai chegar na questão... A gente ia chegar, na hora que fosse fazer a colisão, a gente ia usar o conhecimento que vocês desenvolveram aí na leitura do TMS lá, da tabela de nomes, tá? Depois a gente ainda vai ter que fazer a tabela, vai ter que saber a tabela de padrões para fazer os desenhinhos, né? Mas a gente, infelizmente, não chegou ainda hoje, mas lembro que é importante, para quem não leu, é importante ler. E além disso, logo depois, quando a gente for trabalhar com a temporização, a gente vai precisar... não vai precisar realmente, do jeito que a gente vai fazer, conhecer muito de interrupções do VDP. Não vai. A gente vai fazer de um jeito bem simples, mas esse é o momento que chega mais próximo de a gente estar trabalhando mais próximo ali das interrupções. A gente vai estar trabalhando com as interrupções, mas a BIOS vai fazer o trabalho sujo pra gente, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar e expandir o conhecimento aí para conhecer o sistema de interrupções do VDP,
Eu coloquei duas referências aqui para vocês verem. Uma em inglês e uma em espanhol. Né? A carga técnica é razoavelmente pesada ali. Não, se você resolver assistir, não se preocupe em entender detalhes dos detalhes dos detalhes, mas se você for formatando as ideias na sua cabeça, aos poucos você vai entender. Né? E se você lê os dois materiais, olha os dois materiais, eles meio que são complementares, mas cada um diz de uma forma diferente. Um tem desenhinhos, né? Se você entender melhor espanhol do que inglês, um ajuda. Se você entender melhor inglês do que espanhol, o outro ajuda. Né? E esse em espanhol é legal porque tem os desenhinhos, tem as animações, ele vai explicando passo a passo. É bem legal esse vídeo. O outro também é um material muito legal, que é do Grau, o cara que manja muito de MSX. E ele é legal porque ele dá exemplos de código em Assembler. Tá? Então, quem quiser se aventurar por ali também vai. Se você não entender tudo, não importa, vai com calma, lê, relê, lê mais uma vez, e vai ficar algumas coisas meio etéreas assim, né? Não tem problema, tá? Porque aí depois eu repasso mais uma vez ali, também eu vou passar só por cima, né? Mas eu repasso mais uma vez, as coisas vão se assentando aos poucos, né? O fato é o seguinte, se você planeja fazer um game de ação, alta performance, pesado, você vai querer trabalhar com as interrupções, tá? Você vai fazer a sua rotina de tratamento de interrupção mesmo, porque você vai fazer ela mais exata possível na necessidade que você quer. Né? E dá para fazer em Assembler, dá para fazer em C, né? Mas a gente não vai acabar não usando nesse projeto, porque a gente vai jogar todo o trabalho para BIOS e fazer um Le Cochambre ali com uma variável da BIOS, e vai dar certo. Assim, pro nosso programa, como ele não é pesado, não vai fazer diferença nenhuma fazer de um jeito mais especial. Então, estou fazendo com calma, né? A gente vai fazer com calma no nosso projeto, mas quem quiser se aprofundar, esses dois materiais aí são bem legais. Alguém tem mais alguma colocação, mais alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Beleza, senhores? Então, acho que hoje é isso, né? Falou. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo seu tempo, a paciência. Imagina. É verdade. Tamo junto. Valeu, Danilo. Obrigado. Grande abraço. Até semana que vem, pessoal. Bom dia. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí também. Saga.